ao terceiro episódio do podcast da Simpaptman 2024, onde o tema é Segurança é Colaboração. Um podcast patrocinado pelo grupo Cozampa e Grupo Partnership. E o tema de hoje é algo que afeta milhões de pessoas, trabalhadores diariamente, infelizmente. É o combate à violência e o assédio no trabalho através da segurança e da saúde. Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu tenho 3 convidados extremamente capacitados aqui comigo hoje. A Mirna Moura, especialista em saúde mental e corporativa, professora de segurança, psicologia e outros temas. Muitíssimo obrigado por estar participando aqui com a gente, Mirna. O Gleidson Henrique, psicólogo organizacional e clínico, especialista em neuropsicologia. Gleidson, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje. Obrigado. Natália Lima, engenheira e coordenadora de segurança e saúde ocupacional. Natália, muitíssimo obrigado por estar participando. E assim, o tema de hoje ele provoca impactos muito grandes na saúde mental e física, além de comprometer muito a produtividade e um clima organizacional. Mas eu queria que a gente começasse discutindo com o básico, principalmente. E eu queria deixar nessa pergunta a você, Mina. O que se caracteriza como assédio? Esse é o ponto principal, né, sobretudo. O assédio, ele necessariamente, ele atravessa uma conduta, né, do agressor que se repete, ou seja, é reiterado, e que de alguma forma afeta a dignidade da pessoa. A pessoa se sente constrangida, ela se sente necessariamente com dores psíquicas, né? Tem muita relação com a saúde emocional. E, a partir dessa conduta do agressor, o assédio ele pode ser contextualizado no ambiente de trabalho. Para se falar em assédio no ambiente de trabalho, é importante que a gente frise que isso tem que acontecer no ambiente de trabalho. E tem que existir uma intencionalidade de magoar a pessoa, de causar algum sofrimento à pessoa. Isso sobre o assédio moral, né? Sim. Quando a gente fala do assédio sexual, ele pode ser caracterizado por uma única conduta. Vai depender exatamente do tipo, de como é feito essa conduta. Mas, no geral, também necessita que seja reiterado. Só que o assédio sexual, ele obrigatoriamente, ele passa pelo sofrimento da intimidade. Ou seja, a pessoa precisa ser afetada na sua liberdade, na sua privacidade e na sua dignidade enquanto pessoa. Entendi. E assim, vamos colocar sempre uma situação hipotética aqui. Agora que a pessoa entendeu o que é e ela sentiu que isso aconteceu com ela, quais são os canais que as empresas, e a empresa, no caso, disponibiliza em inglês? Né? No Grupo Cozampa, atualmente a gente tem 2 canais que a pessoa pode fazer isso. Sim. Ela pode fazer pelo canal do e-mail, né? ouvidoria@cozampa.com.br. Esse canal é como se fosse um e-mail qualquer. Normalmente, como você manda, que você descreve uma situação, né? Lá você vai poder colocar alguns anexos, imagem, documento, caso você consiga comprovar isso daí, né? No caso do e-mail, você tem que descrever com o maior detalhe possível, né? Uma observação quanto a isso é que, normalmente quando a pessoa ela vai fazer essa denúncia, é um momento de desconforto. Muito. Sim. E ela evita colocar algumas informações. Só que o órgão que vai fazer a investigação, ele não sabe. Como somos um grupo, estamos em vários estados, cidades, ele vai ver e não vai ver a região, a cidade ou o nome da pessoa, e aí não vai conseguir dar seguimento à investigação daquilo, né? Então, por mais que seja desconfortável, o ideal é a pessoa colocar o máximo de informações possíveis, né? O outro canal é pelo site que a gente tem, o site oficial, que é o www.cozampa.com.br. Se você acessar pelo computador, na parte superior da tela vai ter um nome Transparência. Aí você sobe a tela e aqui embaixo vai ter lá o canal de denúncia. Você clica e ele é autoexplicativo, né? Vai abrir uma tela que informa que os dados são sigilosos. Essas informações, quem fica não é a Cozampa, ela vai para uma outra empresa, é um outro órgão, né? Que vai ter toda a questão do cuidado da informação, garantir a segurança disso, né? A informação que é repassada para a Cozampa são só informações necessárias. Então, não é uma pessoa que trabalha na Cozampa que vai coletar aquela. A pessoa não é exposta, né? Isso. Entendi. Ele vai colocar todas as informações, inclusive lá no site, vai dar a opção de você fazer ou você se identificando, sim, ou sendo sigiloso. Perfeito. Então, posso falar que Mirna, o nome dela, o local, e não dizer que foi eu que fiz, né? Se Entendi. caso ele quiser ficar. Mas se caso a pessoa quiser se identificar para ficar mais fácil a resolução e o estudo do caso, sim, você pode colocar. Então, resumidamente, é tanto pelo e-mail quanto pelo site. Pelo site, eu oriento
porque lá tanto é mais explicativo que tem assim, colocar imagem. Então você já coloca alguma imagem que é print ou foto, né? Se caso tiver testemunha, algum colega seu participou de algum momento, você pode também colocar as informações dele, ele pode participar na redação. Então lá fica mais completo, digamos assim. Não, perfeito, perfeito. E assim, mas o tema hoje é combater, né? E para combater, a gente precisa entender como a segurança pode colaborar para evitar o assédio, Natália. Então, bom dia, primeiramente. Né? Bom dia. Hoje nós temos 2 normas brasileiras, né, que nos resguardam, nós trabalhadores, referente a essa situação de combates. Né? Então, dentro da segurança do trabalho, nós temos aí a NR1, que foi uma nova revisão que englobou agora, em 2022, que ela trouxe, dentro da nova legislação, os aspectos psicossociais. Né? Então, a segurança do trabalho ela está inteiramente ligada ao cuidado e fazer essa avaliação, né, de dentro da sua atividade laboral, em não identificar só os riscos físicos, mas também abordando os riscos psicossociais, né? Quais os impactos que esses riscos psicossociais vão trazer no seu ambiente de trabalho. Então, a área da segurança do trabalho também faz essa parte, essa avaliação de como determinada atividade pode impactar na sua saúde mental. É uma área colaborativa, né? Sim. Então, a gente faz uma avaliação com as áreas envolvidas para fazer essa tratativa. E também temos a NR5, né, que é a CIPA, que agora em 2022 houve uma nova revisão, que ela também vem trazendo a parte de assédio. Então, agora é CIPA-AA. Combate de prevenção... Vixe, peraí, corta. Estava falando tão bem e esqueci. Só dá um corte, pronto. Aí você continua daí, né? Vou continuar. Me enrolei toda aqui na fala. Ela já tem edição, rapaz. Dá certo, né? Quer que eu bata um palmo? Peraí, deixa eu processar o que eu ia falar agora. Tu tava na CIPA, sigla da Você CIPA. né? falar só a sigla da CIPA. Pronto. Comissão Interna de Prevenção e Acidente. Isso. E assédio. Eu me enrolei na decifrar a sigla. Tá, sigla. tá certo. Pode ir? Pode ir. A palma, né? Não, pensa não. Tranquilo? Vai. Como também a gente tem a nova revisão da NR5, que fala um pouco sobre a CIPA, que ela englobou agora, acrescentou, né, mais um A no seu final, que é justamente falando sobre assédio, que ela mostra algumas obrigatoriedades que as empresas possuem em decorrência, né, em parceria entre os colaboradores e a CIPA. A CIPA da empresa é como se fosse um braço da segurança do trabalho. Né? Então, todas as atividades, acidentes, eventos como a CIPATMA, tem que ter a parte colaborativa desses colaboradores que fazem parte da CIPA, a presença assídua nas reuniões, e eles também fazem parte desse intermédio dos canais de comunicação que hoje possuem dentro da empresa. Né? Então, são 2 temáticas que nós temos respaldadas por legislações que hoje nós trabalhamos e, proativamente, a segurança é responsável por ficar interligando essas 2 normas e fazendo o link com as empresas para garantir que nós possuímos uma boa tratativa, relacionamento sobre a temática dentro do grupo. Entendi. Não, assim, e a segurança física e mental, ela tá cada vez mais em pauta, né? E assim, como é que você acha, Mina, que elas caminham juntos? Até pegando um gancho aqui com o que a Natália trouxe, a NR1 ela deu essa possibilidade de ampliar, de trazer, né, esse conflito entre saúde mental e saúde física. Porque, na verdade, saúde é saúde. Não existe saúde física sem a saúde mental, não existe. Por que elas caminham juntas? Elas caminham juntas necessariamente porque o ser humano é um ser complexo. Dentro da relação de trabalho, seja qual for, a nossa conduta ela vai impactar diretamente ou positivamente ou negativamente nas relações humanas. Onde nós passamos a maioria do nosso tempo? No trabalho. E aí, lá nos primórdios, né, o Descartes simplesmente, à época, não sabia tanto sobre o cérebro, até hoje a gente não sabe muito sobre o cérebro. A medicina, né, começou a estudar o corpo e aí vem mais essa situação da biologia. Hoje a gente fala em saúde física, uma pessoa, por exemplo, quando diz eu sou hipertenso, vou tomar a medicação para a vida toda, não tem problema. Agora, na saúde mental, isso não acontece. Muitas pessoas não vão procurar um psiquiatra, até mesmo precisando, porque eu vou tomar medicação para sempre. Mas no cunho biológico, na saúde física, tem medicações, como para diabetes, para hipertensão, que são para sempre. E eu acho muito feliz essa abordagem da NR1, por quê?
porque ela diz assim, ó, ei, saúde mental, vem para cá, você é muito importante, que é a minha área, né? Sim, sim, sim. E a gente vê que é uma preocupação global, né? Tanto que Exato. trouxeram novas legislações abordando essa temática e também a gente pode observar que as situações, né, o burnout, que antes não era considerado um acidente, um afastamento, né, uma Doença doença ocupacional. ocupacional, hoje ela já entrou como uma doença Perfeito. catalogada, né, pela Previdência como determinante de afastamento do trabalho. Então, você vê que as atualizações estão englobando a questão de saúde mental cada vez mais. Sim. Vou até A própria aproveitar lei. pode ir. A própria lei do assédio, né, traz isso. A própria lei, toda lei, ela é criada a partir de fatos sociais. Sim. São os fatos sociais que construem o direito. Então, o direito ele é feito a partir do olhar do legislador, mas de vários conflitos. Se isso hoje é uma lei e a gente está hoje aqui debatendo sobre algumas diretrizes que a própria lei traz, a própria NR, que não é uma lei, mas é um instituto jurídico, é porque, sim, a saúde mental está em pauta e precisa estar. Né? Sim, sim. Como dito pelas colegas, né, hoje é muito importante, está sendo muito importante falar sobre saúde mental, porque já está sendo mensurado, né, o prejuízo que isso gera. Né? Então, o burnout ele veio porque agora a gente consegue ver que alguns afastamentos antes era por doenças físicas. Uhum. Então, um acidente de trabalho, quebrou um braço, uma gripe, uma tuberculose. E agora eles começam a ver que o quesito mental afasta. Isso gera um grande prejuízo, digamos, tanto financeiro quanto também para a vida da pessoa. Sim. Né? E aí, o colaborador, a pessoa ela estando bem mentalmente, automaticamente ela consegue trabalhar melhor. E como dito pela colega minha, a gente passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outro momento. Ou a gente está dormindo ou trabalhando e um tempinho com família, com lazer, coisa desse tipo, né? E assim, diga. Se a gente vai, né, fala de financeiro, a gente vai, tudo cai na Previdência, né? São mais de 280 bilhões por ano para que essas pessoas se afastem. Então, se isso repercute nos cofres públicos, nas empresas também repercute. Sim. Não, isso é sem sombra de dúvidas. E assim, quando a gente fala de saúde, a gente fala da pessoa estar bem consigo mesmo. Infelizmente, depois de um episódio desse, claramente uma pessoa precisa de um amparo. Qual é a melhor forma, Gleice, o que tu acha de acolher uma pessoa? Pronto. Temos que começar com o seguinte. Quando a pessoa ela busca ajuda, nesse ponto tem um ponto positivo e negativo, digamos assim. Possivelmente, quando ela busca ajuda, ou é porque já é recorrente aquilo e ela está no limite, ela busca ajuda, ou o acontecimento acabou de acontecer, digamos, ali de fato, né? Então, essa pessoa ela vai estar muito assustada, ou estressada, ansiosa, nervosa. Então, nesse primeiro momento, vai entrar na parte boa. Se ela lhe procurou, é porque ela confia em você, né? Sim. Então, se ela confia em você, você tem que ter um certo respeito. Eu sei que todo mundo tem os seus e-mails para mandar, suas demandas para fazer, mas pare um pedaço, separe um momento. Se não tiver um espaço adequado, porque se tiver mais pessoas, pode ser que algumas pessoas escutem alguma coisa que não seja adequado para aquele momento e tenha rumores. Então, separe um espaço e um tempo, acolha aquela pessoa naquele estado que esteja ou ansiosa ou muito estressada, acalme ela. Após isso, você recebe essa demanda e orienta, né? Orientação como? Você pode dizer, como foi falado aqui já, sobre os canais. A gente tem esses 2 canais para você fazer. Você pode orientar ela que, quando for fazer a denúncia, o ideal é que tenha evidência. Sim. Então, busque evidenciar com áudios, busque evidenciar com algum e-mail ou alguma mensagem do WhatsApp, coisa desse tipo, que aí você guarda e faz isso daí, né? Junto com isso, você vai acompanhando a pessoa, porque ela vai se sentir muito fragilizada. Então, no primeiro momento, você acolhe, leva ela para um espaço, orienta e acompanha, né? Que aí você consegue fazer um trabalho mais adequado para isso. Queria lembrar também, me veio agora em mente aqui, que vale a pena a gente diferenciar conflito, né? Que pode acontecer em qualquer canto, e confronto. Sim. Né? Me lembrou agora aqui o Jânio. Né? O Jânio foi no Iguatu uma vez e aí a gente estava mudando uma parte da empresa e tinha um grupo de pessoas que era a favor e outros não, né? E começou uma certa confusão. E ele disse: rapaz, na família de vocês brigam com os irmãos de vocês, com os filhos, com a mulher? Aí o pessoal, sim. Ele disse: imagina na empresa que não é nada, né? Que bela analogia. Então, o conflito, eu acredito que ele sempre vai existir e é até bom.
nós somos uma empresa que é muito grande e o conflito, ele não tenta destruir o outro. Eu tenho uma ideia, você tem outra e a gente tem um objetivo comum, resolver o problema, né? Tendo isso, ok, o confronto não, é como se fosse uma luta. Então, eu tenho que destruir você, né? Então, na empresa, é normal ter conflitos, né? Vai haver certo desconforto, né? Para sair disso e dizer assim, quando foi que passou do limite de conflito e virou confronto? É como a Mirna falou, né? Quando isso é muito recorrente, o problema não se resolve e a pessoa se sente muito mal. Então, quando tiver conflito, tentem resolver entre as partes. Sentiu essa questão do confronto, aí a gente consegue evidenciar com algumas coisas e fazer a denúncia. Sim, não, perfeito, perfeito. Mas assim, quando a gente fala sobre ser acolhido, infelizmente a gente fala que uma pessoa já passou por uma situação delicada. E assim, o que o grupo COSAMPA hoje tem como diferencial para prevenir e tratar com esses temas, Natália? Pronto. Hoje a COSAMPA, um dos valores principais dela é o respeito às pessoas. Então, visto isso, nós temos aí um grupo de acolhimento psicológico, né? O Gleidson está aqui, pode falar um pouquinho melhor sobre esse projeto, né? Quando ele falou, eu já lembrei aqui. A COSAMPA hoje disponibiliza, e é importante enfatizar que não é os psicólogos da COSAMPA, são psicólogos externos, né? Então, se você, colaborador, está precisando de algum apoio psicológico, nós temos esse canal, né? Procure aí a área responsável, que eles vão saber lhe orientar melhor. Né? E também, como já falei, os procedimentos hoje que a COSAMPA tem, né? O sentimento que nós temos, o âmbito profissional hoje, a colaboração de todos os setores, o acolhimento dentro da COSAMPA. Quando você entra na COSAMPA, você se sente uma pessoa acolhida. Né? Então, tudo isso é o diferencial hoje do Grupo COSAMPA. É como o Jânio gosta muito de falar, a COSAMPA é feita por pessoas do bem. Né? Então, esse slogan dele é todo um diferencial, porque a gente realmente se sente acolhido. Então, acho que isso mostra um pouquinho do que é a COSAMPA e de como as pessoas que estão lá hoje se sentem. Sim. Eu acho que isso é o grande diferencial que nós temos hoje. Fora os programas que nós temos, os canais de denúncia, os programas de apoio, os benefícios, querendo ou não, são coisas que vão atrelar, né, ali. E acho que o Gleidson agora pode falar um pouquinho sobre o projeto aí de acolhimento um pouco melhor. Você explanou bem, é bem isso. Então, por exemplo, a COSAMPA ela tem esse diferencial, inclusive foi a primeira empresa que eu vi, nesses poucos anos atuando no mundo corporativo, que tem esse espaço para o acolhimento psicológico, que literalmente é a psicoterapia. Uhum. Então, a gente tem um plano de saúde, mas, como é de outras empresas, às vezes eles limitam, né? Esse é um fora a parte. Então, todo colaborador que queira fazer uso desse serviço, você pode entrar pelo contato que a gente tem, que é o Fale com a Gente, e aí você lá coloca seus dados, nome, matrícula, e vai ser, como ela disse, uma psicóloga fora da empresa. Então, não vai ser eu ou alguma outra colega. Por quê? Porque se a colega vai falar alguma coisa do trabalho e eu também faço parte da mesma empresa que ela, pode ser que gere uma certa desconforto em falar, né? E aí, para ser mais confortável e mais seguro, tem essa psicóloga que é de fora, ela acolhe a pessoa, aí você marca o horário, o dia adequado, e aí é psicoterapia mesmo. Né? E ela que diz a quantidade, o que é preciso para acolher quanto a isso, né? Psicoterapia, no caso, é a sessão com o psicólogo, onde a pessoa sente, desabafa. E isso é zero custo para o colaborador, né? Zero custo. 100%. Inclusive, isso se estende para qualquer momento. Não precisa ser por assédio. A pessoa fala assim, rapaz, eu estou querendo ver como é que é, eu vou experimentar, então fica livre para fazer a utilização desse serviço. Não, fantástico. Esse serviço aí não tem palavras, né? Sim. Porque, assim, as pessoas, eu acho que elas não entendem o benefício que a terapia pode trazer no sentido de para elas mesmas. Não é só quando você está em crise. A terapia, ela tem um ato resolutivo muito maior para a pessoa em si quando você está fora da crise, que você lida com âmbitos seus mesmos para você poder trabalhar e melhorar como pessoa, né? Então, é algo... Outro ponto muito importante que eu queria trazer, não posso deixar de falar, né? Porque eu sou apaixonada, eu digo isso para onde eu vou, por esse movimento que a COSAMPA tem feito em relação a cuidar das pessoas e dar direcionamentos da relação de trabalho. Por exemplo, eu, né, na Mente Saúde, a gente faz os grupos com as lideranças. A gente começou, gente, eu tenho tanto orgulho disso, a gente começou pela direção.
nós começamos um cascateamento pelos diretores. Então, nós fazemos grupos no decorrer do ano, e, a partir daí, a gente trabalha temas de grande relevância, segurança psicológica, comunicação não violenta, a importância da liderança cuidar. Hoje, nós já estamos na segunda turma, ou seja, estamos já finalizando com os diretores e já estamos na segunda camada da gestão. Isto é coisa do outro mundo. Por quê? Porque poucas pessoas fazem. Eu tenho orgulho de pertencer a esse movimento. É um movimento que ele é necessário. Ele é necessário não só na Cosampa, mas com muitas empresas, e a Cosampa está de parabéns por fazer isso. Pessoal, realmente foi isso. Eu acho que foi um tema que a gente conseguiu ser muito esclarecedor para muitas pessoas. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Bom, eu aprendi muito com vocês. Imagino que a nossa audiência também tenha aprendido. E acho que a gente vai se encontrar no próximo episódio, episódio 4 do podcast da Simpaptma, onde o tema desse ano é Segurança e Colaboração, patrocinado pelo Grupo Cosampa e Grupo Partnership. Até a próxima. Tchau, tchau a todos. Tchau, Muitíssimo tchau. obrigado pela Tchau. presença.